Durante séculos, o deserto guardou um segredo profundo. Uma história escrita em fragmentos de tempo. Manuscritos milenares repousavam em silêncio, dentro de cavernas escuras, esperando o momento certo para reescrever o que pensávamos saber sobre o passado. Essa história não é apenas sobre arqueologia. É sobre a descoberta de uma biblioteca perdida no tempo. Tudo começa em 1947, num cenário árido perto do Mar Morto. Um jovem pastor beduíno, em busca de um animal perdido, atirou uma pedra numa fenda escura de um penhasco. O que ele ouviu em seguida não foi o som esperado de pedra contra pedra, mas sim o eco de cerâmica se quebrando. A curiosidade o levou a investigar, e o que ele encontrou mudaria a história para sempre. Dentro da caverna, jarros de argila continham rolos de couro e papiro, incrivelmente preservados pelo clima seco do deserto. Eram textos antigos, muito antigos. Análises posteriores revelaram que alguns datavam de mais de 2000 anos. Uma janela para o mundo que existiu séculos antes das tradições que conhecemos hoje. A notícia espalhou-se rapidamente, atraindo arqueólogos e estudiosos de todo o mundo para as cavernas de Qumran. O que mais estaria escondido naquelas montanhas? A busca havia apenas começado, e cada nova expedição revelava mais e mais fragmentos de um quebra-cabeça colossal. Uma verdadeira cápsula do tempo literária. A escala da descoberta foi impressionante. Ao longo dos anos seguintes, quase 900 manuscritos foram encontrados, espalhados por 11 cavernas diferentes. Alguns eram cópias de textos bíblicos já conhecidos. Mas o que realmente fascinou os pesquisadores foram os documentos inéditos, textos que descreviam regras, poemas, profecias e os costumes de uma comunidade misteriosa que vivia isolada no deserto. Acredita-se que esses textos pertenciam a um grupo conhecido como essênios, pessoas que se retiraram da sociedade para viver uma vida de estudo, pureza espiritual e preparação para o que acreditavam ser o fim dos tempos. Esses manuscritos abriram uma porta para entendermos a vida judaica durante um período de intensa transformação social e religiosa. Eles nos mostraram como essa comunidade se organizava, quais eram suas leis e como interpretavam o divino e o mundo ao seu redor. Os textos detalham práticas de purificação, calendários solares distintos dos que eram usados em Jerusalém e uma visão dualista do mundo, dividida entre as forças da luz e das trevas. A tradução desses materiais, no entanto, foi um processo lento e controverso. As primeiras equipes de estudiosos levaram décadas para publicar seus achados, o que gerou muitas teorias e debates acalorados. Foi apenas com o avanço da tecnologia e a digitalização no século XXI que muitos desses textos se tornaram acessíveis ao público em geral. Hoje, podemos explorar esses documentos com uma clareza sem precedentes. Imagens de alta resolução permitem que especialistas leiam palavras que antes eram invisíveis a olho nu. Encontramos cartas pessoais, hinos de louvor e até registros que mostram uma surpreendente conexão entre a fé daquela época e uma forma primitiva de ciência, com observações astronômicas e cálculos complexos. Cada fragmento, por menor que seja, adiciona uma nova peça ao mosaico da história humana. Vemos como ideias eram transmitidas, debatidas e preservadas. É como ouvir as vozes de pessoas que viveram há milênios, compartilhando suas esperanças, medos e sua busca por significado. Entre as centenas de textos, alguns se destacam por sua importância e singularidade. O grande rolo de Isaías, por exemplo, é um dos mais famosos, com mais de 7 metros de comprimento. Ele contém o texto completo do livro de Isaías, e é cerca de 1000 anos mais antigo do que qualquer outra cópia conhecida até então. Encontrá-lo quase intacto foi um verdadeiro milagre arqueológico e confirmou a precisão com que os textos sagrados foram transmitidos ao longo dos séculos. Outro documento fascinante é o chamado Manual da Disciplina ou Rolo da Comunidade. Ele funciona como um livro de regras, descrevendo em detalhes a vida
e a organização da comunidade de Qumran. Descreve os rituais de iniciação, as punições para quem quebrava as regras e a crença em 2 messias, um sacerdotal e um real. É um vislumbre raro da vida cotidiana de um grupo que vivia de forma quase monástica, muito antes do surgimento dos mosteiros cristãos. Mas talvez o mais enigmático de todos seja o rolo de cobre. Diferente dos outros feitos de papiro ou couro, este foi gravado em uma fina folha de cobre, e o seu conteúdo não é religioso nem literário, mas sim uma lista de 64 locais onde tesouros de ouro e prata teriam sido escondidos. Até hoje, nenhum desses tesouros foi encontrado, levando muitos a acreditar que a lista pode ser simbólica, ou talvez os locais descritos tenham se perdido no tempo. Enquanto falamos, a tecnologia continua a desvendar novos segredos. Usando inteligência artificial, pesquisadores estão juntando digitalmente milhares de fragmentos minúsculos, alguns menores que uma unha, para reconstruir manuscritos que se pensavam perdidos para sempre. Cada nova linha traduzida levanta novas perguntas sobre as origens e as influências entre o judaísmo e o cristianismo primitivo, mostrando como as tradições religiosas evoluíram e se ramificaram. Os manuscritos do Mar Morto são muito mais do que apenas artefatos religiosos antigos. Eles são a prova viva de uma civilização complexa, um testemunho de pessoas que, em um momento crucial da história, tentaram registrar seu entendimento sobre o tempo, o sagrado e o seu lugar no universo. Eles nos lembram que a história não é uma linha reta, mas uma teia de histórias, crenças e buscas humanas. Talvez o maior enigma desses manuscritos não seja o que eles podem mudar sobre o passado, mas como cada palavra antiga redescoberta é um convite para olharmos para o presente e para nós mesmos com novos olhos. Eles nos ensinam sobre a perseverança da fé, a importância da comunidade e a eterna busca humana por um propósito. A jornada pelo conhecimento nunca termina. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, e cada pergunta nos impulsiona a explorar mais fundo. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem incrível. Inscreva-se no nosso canal para continuar desvendando os maiores segredos da humanidade conosco. Até a próxima.